Olá, eu sou a Thaís e eu tô mais uma vez aqui para compartilhar com vocês alguns pensamentos, algumas reflexões, e dessa vez eu escolhi a psicologia de desastres e emergências para a gente conversar. Não é que eu escolhi aleatoriamente, né? É que acompanhando o noticiário brasileiro, a gente está vendo muita tragédia acontecer. Petrópolis, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, sul da Bahia. A gente está vendo muitas situações de desastres e emergências acontecerem devido a deslizamento de terra, enchentes. O que aconteceu no Capitólio, em Minas Gerais, foi triste demais. Enfim, é uma tristeza enorme. E a psicologia, ela tem sim uma atuação nisso tudo. Inclusive, tem toda uma área de atuação nisso tudo. Tá? E você está me dizendo que a psicologia estuda esse tipo de coisa? Sim. Nós temos a área de atuação em desastres e emergências. E eu tive treinamento nisso quando eu era concursada numa cidade do Vale do Itajaí e a região de Blumenau. E em 2008 a gente teve grandes desastres acontecendo na região, que foram enchentes, deslizamento de terra, e eu estava trabalhando nessa prefeitura e todos os psicólogos receberam treinamento. Foi um treinamento emergencial para falar sobre desastres e emergências. E eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Mas esses estudos começaram primeiramente com um suíço muito interessado em saber a respeito dos impactos psicológicos de um grupo de mineradores após sofrer uma grande tragédia no ambiente de trabalho deles, numa mina, na França. Então, o suíço Edward Sterling, eu acho que esse é o nome dele, ele se interessou nisso, foi atrás, foi pesquisar sobre a saúde mental desses mineradores, mas demorou muito para que isso virasse algum tipo de regulamentação, algum tipo de lei no planeta, né? Que foi aqui, nos Estados Unidos, que o Instituto de Saúde Mental, em 1974, pela primeira vez fez algum tipo de lei e diretrizes a respeito disso. Eles fizeram isso para garantir que pessoas após grandes desastres recebessem ajuda psicológica. E que ajuda psicológica era essa? Psicoterapia individual, como sempre, né? Nada contra, inclusive é necessário em muitos casos, porém a psicologia ela já evoluiu muito de 1974 para cá, né? Então a nossa visão hoje é diferente, é de que a gente tem que trabalhar em grupo, né? A gente tem que trabalhar a realidade da comunidade que está sofrendo uma situação dessas e também pensar em políticas preventivas. Então vamos lá. Expliquei mais ou menos, né, da onde veio e que não é novidade essa abordagem da psicologia. Mas o que fazer? O que o psicólogo vai lá fazer? Bom, primeiramente, fazer um diagnóstico. O psicólogo, ele tem que conhecer a realidade na qual ele está indo, na qual ele vai se inserir. Então, o psicólogo nunca chega com respostas prontas, tá, galera? É básico isso em qualquer área da psicologia. A gente vai para o RH de uma empresa, a gente não tem respostas prontas. A gente vai para a psicoterapia individual, a gente não tem respostas prontas. A gente tem parâmetros para fazer um diagnóstico de uma realidade. E é isso que o psicólogo faz quando chega numa situação de desastre e emergência. Quem são os líderes? Como que essa comunidade está se organizando? Para onde eles estão sendo levados? Tem alguém socorrendo? A Defesa Civil está fazendo o quê? Quem são essas pessoas? É uma região metropolitana?
É uma tribo indígena? O que está acontecendo? Quem são? Qual é a cultura que eu vou estar me inserindo agora? Claro que não dá de fazer isso de forma extremamente aprofundada, porque tudo tem que ser rápido, mas é entender o contexto. Depois de um diagnóstico feito, a gente tem que lidar com vínculos com essas lideranças, com essas pessoas que você diagnosticou que estão fazendo alguma coisa e a informação que será passada. Isso é muito importante. Depois que você identificou com quem você vai trabalhar junto, a defesa civil, gente, a defesa civil, ela vai estar a milhão. Você não pode simplesmente parar o serviço deles, correto? Mas você tem que entender quem são essas pessoas, o que que eles estão trabalhando e quais as informações eles estão compartilhando com a prefeitura, com os líderes, com a sociedade. E ver quem é a liderança daquela comunidade. É um padre, um pastor, o líder comunitário, é o político mais famoso deles? Quem é? Com quem você tem que conversar para que algo aconteça, né? Para que você possa ter acesso a essas pessoas e organizá-las de certa forma, porque se você começar do zero, você perde tempo. Então, o psicólogo ele tem que identificar qual é a liderança daquelas pessoas para se aliar, para trabalhar junto, para não perder esse tempo precioso. E ver quais informações são necessárias para aquela comunidade agir, ter alguma ação que possa beneficiá-las e salvá-las. Porque a gente está falando aqui, é importante já deixar isso bem destacado no começo, de biossegurança. Biossegurança é você estar numa área de risco e ter que sair, você já está numa situação que você foi arrastado pelas águas e está indo para o hospital, você está numa pandemia, né? Porque a gente está há mais de 2 anos também numa situação de emergência, que é uma pandemia mundial, né? Pandemia, óbvio, né, Thaís? É mundial. E a gente ainda está atrás de informações. Agora, acho que agora todo mundo tem informação bastante, né? Mas mesmo assim, foram 2 anos bem difíceis para ter as informações claras. Então, voltando, né? A gente está ali numa situação que as pessoas têm que ter informação bastante para serem donas das suas ações também, né? Não é só assim, saia da sua casa porque aqui é região de risco. Alguns vão dizer, não, acabei de comprar essa casa, é tudo que eu tenho, eu não posso deixar ela aqui. E, gente, eu já passei por isso, tá? De estar conversando com pessoas que estavam em regiões de risco e elas não queriam deixar a casa. Acontece, é tudo que elas têm, elas estão em choque. Elas precisam entender o que está acontecendo, elas estão em negação, muitas vezes, do que está acontecendo. E de que forma a gente pode ajudar essas pessoas? Com muita informação verídica, checada, científica, verdadeira, de fontes confiáveis. Então, você vai atrás de informações, você vai informar essa comunidade do que está acontecendo. Então, feito o diagnóstico, faça alianças necessárias para que as coisas aconteçam rapidamente, identifique as lideranças comunitárias e vá atrás de informações. Se você tem um padre muito querido na comunidade, é bem mais fácil tirar as pessoas de uma região de risco, levando esse padre com você. Vamos lá conversar com o seu José e a dona Maria a respeito do risco que a casa deles está nesse momento. A chuva pode levar, eles podem perder a vida. Não adianta ter uma casa se você vai perder muitas vezes a vida. Então, também não é com dramaticidade, mas é levar alguém que eles já confiam para conversar, né? Se esse líder, obviamente, estiver disponível, né? Porque daí vem uma parte muito importante que é o segundo passo. É treinar as lideranças. É treinar o seu corpo de profissionais.
é conversar e ouvir essas pessoas também. Às vezes o líder também perdeu a casa, né? A enfermeira perdeu a casa. O médico não perdeu a casa porque provavelmente mora bem, e não é uma crítica, que bom que mora bem, mas ele também pode estar afetado. Ele pode também estar sofrendo de ver tanto sofrimento. E agora eu quero falar do grupo de psicólogos, né? Todo mundo pensa assim que o psicólogo ele não sente nada, né? Ele vem magicamente de uma outra região para trabalhar com essas pessoas e ele tá zerado. Só que não, a gente também está vivendo aquela situação de emergência e desastre muitas vezes. E daí a minha experiência em 2008 foi: como que eu vou ajudar essas pessoas se a minha casa também pode, a qualquer momento, ser invadida pela água? E eu estava realmente numa situação que na minha rua eu estava quase ilhada, né? Ainda conseguia sair para trabalhar por um tempo, mas teve dias que eu tive que ficar em casa, porque a água estava dos dois lados da rua, chegando perto da onde eu morava. Isso abala o meu psicológico também, né? E muito sabiamente, o psicólogo que fez o treinamento com toda a equipe, ele primeiro nos ouviu, ele deixou a gente falar, ele deixou a gente falar sobre a nossa situação, as nossas angústias. Então, o psicólogo, quando ele vai atuar numa situação de desastres e emergências, ele tem que falar com a equipe, primeiramente, né? Antes de fazer terapia de grupo, num abrigo, alguma coisa assim, fala com a equipe. A equipe tem que estar bem. A equipe de médicos, de enfermeiros, de psicólogos que vão atuar no campo, a equipe tem que estar com a saúde mental basicamente em dia, sabe? Tipo, tem que estar com força o bastante para ajudar. Senão não ajuda, senão adoece. Daí a gente vai perder profissionais. Então a gente tem que fortalecer a equipe antes de a equipe realmente ir lá conversar com as pessoas e tentar fazer algum trabalho em saúde mental. Acolhe, conversa, prepara essas pessoas para o que vai vir, para daí sim você também atuar no campo. Preparar essa equipe para coisas do tipo: vai ter briga, as pessoas estão com as emoções à flor da pele, elas estão sem dormir, elas perderam a casa, elas não estão encontrando algum familiar que elas amam, elas estão desesperadas, elas vão brigar, algumas choram, algumas só ficam quietas, cada um vai reagir de um jeito. Então prepara a equipe para reações diferentes, mas a gente geralmente, né, tem que preparar o profissional para não reagir à agressividade do outro com mais agressão. A pessoa tá nervosa, a pessoa ela vai brigar não porque ela é uma pessoa briguenta, entendeu? No dia a dia. É porque ela tá numa situação de estresse emocional absurdo. Então é saber lidar, é saber acalmar, é saber que não é pessoal. Se a pessoa vai brigar contigo, não é nada pessoal. Dito isso, daí sim você vai. Também assim, não é essa sequência de forma demorada, tá? E tem que encerrar, né? Você tá treinando a tua equipe, mas você também tem que estar visitando o abrigo depois, né? Tipo, terminei de treinar a minha equipe, agora eu vou nos abrigos. Não. De dia lá, quando deu tempo, você treina a sua equipe, faz uma reuniãozinha com eles, depois vai para o abrigo. O psicólogo, ele tem que estar em tudo quanto é lugar numa hora dessa. E daí também depende muito da função do psicólogo, né? Um vai ser coordenador, o outro vai estar em campo. Imaginando uma prefeitura que tem vários psicólogos, né? Que é uma realidade que depois é o que eu quero refletir com vocês, né? Que é uma realidade bem difícil. Dito isso, continuando, daí a gente vai pensar em situação assim: o psicólogo vai no abrigo, e daí?
Daí que claro que vai ter o acolhimento, de falar com as pessoas, de saber ouvir, né, deixar elas, colocar para fora a sua angústia, mas é muito importante que o psicólogo vá com um olhar ainda de biossegurança, ainda técnico, pra caramba, sempre técnico, sabe. Por exemplo, esse abrigo tá seguro? As crianças desse abrigo estão expostas de algum jeito a abuso sexual? Você tem que se fazer essas perguntas. Se o abrigo tiver configurado de uma forma que as crianças podem estar, em risco, você tem que mudar essa realidade. Daí a importância também de ter conversado com líderes, com políticos, com a equipe técnica que está cuidando do desastre, a defesa civil. Quem é que tem o poder de mudar a configuração desse ambiente, porque as crianças estão em risco? Entende? Esse tipo de olhar, às vezes, passa despercebido. As pessoas não estão fazendo por mal, é que passou despercebido. Encontraram lá um ginásio, botaram todo mundo, e daí o psicólogo chega: não, pera, as crianças não estão seguras aqui de alguma forma, entende? Ou também tem um olhar técnico de tem pessoas aqui precisando da medicação porque tem algum tipo de transtorno mental muito, muito severo e o CAPS continua fazendo seu trabalho, mas o medicamento não está chegando aqui. Entende? Saúde mental é isso, é entender que tem que ter garantias de saúde mental no local que as pessoas estão sendo levadas também. Dito isso, após todo esse olhar extremamente técnico, a gente pode começar a fazer um acolhimento, né? Eu imagino que já, num caso desse, teria psicólogos voluntários lá fazendo esse trabalho, que é o acolhimento desse grupo de pessoas. De que forma é mais eficaz? Em grupo, fazendo elas se fortalecerem. Sabe aquela coisa que a gente fala em psicoterapia individual, de autoconhecimento, de, de tomar as rédeas da sua vida, de se empoderar, né? Ter o poder da sua própria história, seu próprio caminho, é fazer isso comunitariamente. E daí chega um ponto, gente, que é delicado demais. Porque se você vai acolher essas pessoas, você vai fazer com que elas conversem entre elas e entendam a situação delas, você está promovendo o quê? Autoconhecimento enquanto comunidade. Essa comunidade vai se autoconhecer. E o que seria empoderar essa comunidade? Seria eles entenderem que, sendo eles um grupo que tem tanto em comum, né, que moram na mesma região, provavelmente têm uma situação socioeconômica similar e passaram uma tragédia juntos, eles podem se fortalecer juntos. E daí entra a política. E não política partidária, é a política mesmo, entende? É o que significa a política. É a psicologia ajudando uma comunidade a tomar as rédeas da sua vida e vai gerar, sim, às vezes até partidos políticos, por que não? Que as lideranças fazendo algo para a melhoria da saúde mental daquelas pessoas. Porque saúde mental, gente, passa pela biossegurança. Tem que ter biossegurança. Você tem que saber que você vai ter comida na mesa para ter saúde mental. Você não tem como fugir da proteção dos direitos básicos para ter saúde mental, para falar sobre saúde mental, para garantir saúde mental. Então, na psicologia a gente aprende, né, as palavrinhas mágicas biopsicossocial. O bio e o social
tem que estar muito bem para formar o psico de forma saudável. Se você tiver uma pessoa apenas com uma doença sozinha, entende? Tipo, a pessoa está com câncer, claro que dá de tratar a saúde mental dela e o social, apesar da doença dela. Então não é que tudo tem que estar perfeito sempre, porque, né, é impossível. Mas a partir do olhar comunitário, a gente tem sim que falar em biopsicossocial com ênfase muito grande no bio. Você tem que falar da segurança alimentar, direito a uma moradia num local que não vai desabar a qualquer momento, sabe? Ah, mas não tem muito o que fazer diante dessas políticas públicas. Ok, vamos jogar essa realidade para a comunidade também. Entende? Ó, eles estão dizendo que não tem o que fazer porque é uma área de risco. A partir de agora, o que a gente pode fazer com essa realidade que nos foi apresentada? Que é isso a psicologia. Essa é a realidade. E agora? Para a promoção de saúde mental comunitária, a gente acaba fazendo política. E eu acho que é esse o grande medo dos políticos partidários. Esse é o grande medo da sociedade como um todo, inclusive, sabe? É um grande medo, inclusive, de nós psicólogos, de se envolver tanto em políticas. Nós psicólogos não somos seres muito treinados, né, para ser tão políticos. Pelo menos eu não vejo isso acontecer nas minhas conversas com outras psicólogas, com outros profissionais, de psicólogo realmente tá fazendo política, sabe? E a psicologia social, a psicologia de desastres e emergências, ela tem esse potencial, né? Ela tem esse potencial. E eu não estou dizendo que quando você contrata uma psicóloga para agir numa situação dessa, ela vai fazer política, ela vai encontrar líderes comunitários e eles vão fazer uma revolução no bairro. Não, geralmente não. Porém, o potencial existe, deveria ser utilizado. Essa é a minha reflexão, sabe? Eu não quero estar fazendo terapia individual com alguém que perdeu a casa e ano que vem ela vai perder de novo. E não ano que vem, que ela nem reconstruiu, né? Mas tipo, daqui uns anos ela volta pro meu consultório porque ela perdeu a outra casa. Não faz sentido. Não tem como ter saúde mental assim. De novo falando da pandemia, os casos de ansiedade aumentaram muito no planeta. E é normal. É assim que tem que ser. Não tem como manter a calma e a sanidade numa situação de pandemia, gente. Uma situação de 2 anos vivendo nessas circunstâncias, e inclusive de fake news, né? De ter tanta informação errada, de ter mentiras reais, né? Eu falo assim só mal entendido. Não, vamos falar real. Mentiras sendo propagadas a respeito da pandemia. Dá de manter saúde mental dessa forma? Não dá. E é trabalho, sim, das psicólogas, dos psicólogos, estarem indo atrás de informações científicas, informações concretas, para baixar o nível de ansiedade da população, entende? O poder da informação bem dada, de ser um guia nesses assuntos, sim promover saúde mental, porque você está baixando o nível de ansiedade das pessoas envolvidas nessa situação. Então, já vi psicóloga compartilhando fake news. Gente, não pode, não pode, não dá, entende? Se você é um profissional da saúde mental, você tem que ter muito critério com as informações que você vai passar adiante, porque sim lidar com a ansiedade alheia. Então, voltando, né? Quando você tem acesso a líderes comunitários, você tem uma situação de que todos estão vivendo
a mesma tragédia, o mesmo estresse, e você pode ter o vínculo, né, o link entre políticos e lideranças e informações e cientistas, eh, você é o centro que capta tudo isso, você psicólogo, você pode fazer um trabalho maravilhoso a partir disso, e tem muita gente fazendo trabalhos maravilhosos a partir disso. Só a minha reflexão é: de que forma a gente vai continuar agindo, tendo toda essa capacidade, sabe? A gente podia se envolver muito mais na política pública. A gente deveria ter essa força, porque é sim a promoção real de saúde mental, entende? Tá trabalhando muito mais de forma política. Eu tô aqui longe, né? Então, a minha contribuição pode ser justamente com essa informação, né? Com juntar informações não enviesadas, científicas, reais, né? E falar com a população, com as pessoas interessadas nesse assunto. Talvez seja minha pouca contribuição, e também parar para refletir sobre isso. O medo, eu imagino, dos psicólogos é que a psicologia comece a ser vista de forma muito política e nos fechem as portas, que já são poucas portas abertas para nós psicólogos, nas prefeituras, né? No campo social. A psicologia social ela é muito tímida, porque não tem realmente abertura e a gente não pode trabalhar como voluntário sempre. Nós somos profissionais, a gente tem que pagar nossas contas. Eh, Todo psicólogo já atendeu gratuitamente alguém, sabe? Tem ali a cota na clínica para poder, atender alguém gratuitamente, né? Alguém de uma comunidade mais carente que não vai poder pagar. Lindo, maravilhoso, mas agora um trabalho social inteiro numa comunidade, tendo início, meio e fim, é difícil trabalhar de forma voluntária. E é muito difícil trabalhar com ONGs também, que eles também têm as suas limitações. Então, como eu falei, né, só uma reflexão. Eu não vou ter uma solução para isso, mas o psicólogo, ele tem medo de ser mais político, muitas vezes, e ter mais portas fechadas. E aquele psicólogo que não tem medo, que quer fazer política social, que quer ajudar as comunidades a se tornarem seres muito mais políticos e atuantes, é, às vezes não encontra o caminho, porque as portas estão fechadas. Então, assim, qual seria a solução para isso? Psicologia preventiva. Sempre, né? A gente sempre cai aqui na psicologia preventiva. Mas seria ter os psicólogos atuando, em prefeituras, que vai além do SUS, que vai além do: "Ah, vou te encaminhar para o psicólogo para fazer psicoterapia individual". E até aqueles psicólogos maravilhosos que fazem grupos psicoterápicos em comunidades, também estão fazendo a psicoterapia, muitas vezes, tradicional, porque não tem como tirar mais tempo, né, para fazer a psicologia comunitária, a psicologia política, a psicologia social, que seria necessário para aqueles grupos. Então, como a gente vai solucionar esse problema, eu não sei. Vamos conversar, vamos refletir juntos, né? Como que a gente poderia ter comunidades que vivem em situação de risco, se prevenir e ter mais força, sem ter que trabalhar apenas voluntariamente? É é o que eu gostaria de saber, né? Como que a gente pode fazer isso? Talvez seja impossível. É, é sempre por amor às causas perdidas, né? Sempre a mesma história de que a gente está sempre correndo atrás de causas perdidas, porque as políticas públicas não favorecem o trabalho que os psicólogos almejam fazer, a sociedade que os psicólogos gostariam de ver. Então, de que forma a gente pode, sem depender tanto dos políticos, tanto de concursos públicos, fazer um trabalho de psicologia de emergências
e desastres de forma mais ativa na prevenção, né, das informações serem passadas antes de um desastre estar para acontecer ou já ter acontecido. Eh, Aceito ideias, aceito críticas, aceito sugestões e aceito até que me chamem de comunista aqui nos comentários. Fica a critério de vocês, porque hoje em dia falar em fortalecimento de comunidades soa comunista, né, o fantasma do comunista voltou a assombrar o Brasil. Então, assim, qualquer coisa que eu fale de fortalecimento de pessoas carentes vai soar comunista hoje em dia.